Olá, o programa Análise Direta está começando e hoje a gente conversa com um apaixonado pela poesia, um advogado catarinense que escreveu já 4 livros de poesia, o último deles, Humanos. Mauro Felipe, obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Eu que o agradeço toda a rede de vocês aí. A sua poesia presente no último livro, Humanos, publicado em 2017, o que o público vai encontrar no Humanos, nas poesias? São histórias interligadas com a outra, começo, meio e fim? Tentar responder as 3 perguntas para ti. Interligadas com a outra não tem nenhuma. Todos os textos são independentes entre si, inclusive nas demais obras aqui não tem nenhuma sequência. O que eles vão encontrar? Como neste, como nos 4, são textos extremamente realistas. Eu trabalho em cima da realidade, existencialismo, a existência de um ser, mesmo sendo o ser próprio carne e osso, como também o ser que é capaz de fazer certas coisas, não só humano, mas, enfim, tudo que envolve a sociedade, o mundo, o que nós convivemos. E aqui estão presentes poemas sobre água, falta de água, sobre poluição, sobre guerras. Como que foi escolher cada um desses assuntos? Sobre guerras, sobre sonhos, sobre paixões, sobre a vida, que eu trabalho muito. Trabalho muito em cima de gratidão, enfim. Guerras. Não há um histórico da humanidade desde a nossa existência, que a gente chama, né? Até antes de Cristo, povos ou aldeias ou nômades que não tiveram guerras, tudo se volta à guerra. É um tema, além de ser atual, antigo na origem, mas atual, ele vai se perpetuar, infelizmente. Então eu trato como um texto trazendo a positividade para reflexão. Com atualidade, um texto bem atual que é Mossul, uma guerra na Síria. O Mossul é um título que eu escolhido, Renato, não pela circunstância atual, mas o texto leva à reflexão de todos os Mossuls que existem por aí. Todos os campos de batalha. As faixas de Gaza até o conflito no próprio nosso país, por que não? São os Mossuls da vida que eu apenas identifiquei como título. E todos os seus livros, todas as poesias, acompanhadas também das ilustrações do Rael Dionísio. Rael Dionísio, como é que foi esse trabalho de criar uma poesia? Ele cria uma ilustração com base na poesia. Quando eu crio o texto em si, bruto ainda, eu já memorizo no próprio texto a ilustração que eu quero. Nesse livro novo aqui, que foi o primeiro, que de 2014, eu poderia ter escolhido. Eu conheci de vista porque ele trabalhou comigo ele tinha outra profissão também. Eu sabia que o sonho dele era ser ilustrador e continua sendo, e é um grande ilustrador. O Rael, eu comecei a passar por e-mail para ele, não, eu quero assim, assim, assim. Ele começou a me enviar modelos, rabiscos. Aí eu rabiscava em cima, não, eu quero assim, assim. Para cada poema? Para cada poema. As capas entre si e também ao interior, a ideia sempre partiu de mim. Algumas depois, no segundo, terceiro, quarto, ele já começou a captar a evolução do que eu queria, onde é que eu queria chegar, porque o que é interessante, que depois eu comecei essa pergunta, Renato, depois que eu comecei a pensar, além de a harmonia entre o texto e a ilustração, que cria-se uma harmonia em todos, eu comecei a pensar que se colocares a mão em cima do texto, exemplo este,
a imagem cria-se outra poesia. Então, como se fosse 2 em 1. Se tu colocasse a mão, por exemplo, aqui no eles, né? No elos, e mostrar para o pessoal aí só para entender, colocasse as mãos aqui já vai criar uma outra poesia, outra reflexão. Então, são 2 reflexões aqui. Deixa eu mostrar para a câmera. Esse é um aforismo, seria? É um aforismo. Que é uma frase, como você estava explicando, que é um aforismo. Para o bom entendedor aí, no Brasil, no mundo, né? 55 países que vamos ver, aforismo seria um pensamento. Não tem esses livrinhos de pensamentos, reflexões? O aforismo é um termo mais erudito, no caso, né? Eles denominam os escritores mais que são especialistas em aforismos. Aforismos são sentenças, são pensamentos. O que tu acha, o que tu crê, praticamente não será mudado ou reformado até o final da tua existência. Só então para ler para vocês esse aforismo que a gente mostrou. Elos, certamente após um conflito surgirão elos. Para uns, o da reconciliação, para outros, enquanto humanos, o da coabitação. Enquanto humanos. Tipo, exemplo, é uma decisão, é um aforismo. Mas agora eu vou tentar traduzi-lo na nossa reflexão. Enquanto, olha só, certamente, certo? Enquanto, posso pegar? Claro. Após um conflito, sempre após um conflito, Renato, isso meu é a sentença, minha decisão, sempre haverá 2 hipóteses. A reconciliação, Renato, vem aqui, meu amor, o esposo, o amigo, meu amigo, ou 99% dos habitantes, que são a coabitação. Um mínimo, né? Não, vou convivência. Ver tudo, mas é porque a gente tem filho pequeno, porque o outro não pode perder o emprego, é tudo que é chamada conveniência. É aí que vem o sofrimento, que seria a consequência disso aqui. Então, são 2 hipóteses. Eu vou te reconciliar contigo, num conflito, numa guerra pode ser, ou num conflito até dentro de uma empresa. Reconciliar, peço perdão, vamos continuar a nossa amizade. Mas a grande maioria é coabitação. Eu vou continuar trabalhando no meu trabalho, mas o Renato não serve mais para mim. Natural, do ser humano. E aí, quando você está escrevendo uma poesia, um aforismo, já pensa nessa reflexão que ela vai causar? Sim. Já começa pensando nessa reflexão, na consequência? Sim, a consequência é a seguinte: temos que partir do princípio assim, a partir do momento que eu expor. Exemplo aqui de vocês da RIT. Vocês vão, se tiver, por exemplo, uma notícia, o jornalismo trabalha com fatos. Fatos, o fato ocorreu. Faleceu uma pessoa lá com 2 tiros. Fato. Agora, se vier o editorial de vocês, é a opinião própria da empresa ou do seu editor, o próprio Renato, ou da Fabiane, etc., aí já passa a responsabilidade da pessoa física para a crítica. Tu vai lançar a crítica, a tua opinião. Isso é o jornalismo, no caso que eu estou puxando aqui a responsabilidade de literatura, de literatura. Estou deixando o Renato, que nunca me viu, não me conhece, e tu vai conhecer o Mauro que vai embora daqui a pouco através da literatura do Mauro. O que vai criar? Por isso que eu denominei provocações. O que tu vai criar? Pode ser que o que eu escreva, ou escrevi, ou vou escrever, não compactua contigo. Tu não aceita a hipótese. Está entendendo? Mas vai criar uma reflexão. Então, essa reflexão tua, tu poderá criar um aforismo do Renato, ou uma poesia, um poema do Renato. Eu trabalho com o pensamento do Mauro. Quando eu escrevo, não estou pensando, Renato, na opinião alheia. Porque toda opinião alheia, até no nosso trabalho, até no nosso casamento, criação dos filhos, enfim, tudo, repetindo, tudo evolui na crítica. Sempre tem críticas. Existe a crítica construtiva, que é positiva. Existe aquela que chama atenção. Não, Renato, a próxima vez sorri mais no teu programa. Né? Que faz parte da acomodação do teu editorial aqui.
E tem aquela que já vem a pejorativa, que é assim, eu não vou com a cara dele, então não vou gostar do texto dele. Que é o natural também do ser humano, que acontece bastante isso infelizmente, né? Nesse momento que nós estamos vivendo agora na humanidade, no mundo, que é a prática do ódio, intolerância, que vai, não vou nem abrir porque o cara lá enfim... É o não li, não gostei. Não li, não gostei, mas isso, infelizmente, eu sou realista, tá? Não, é a maioria que acontece. É por isso que sempre eu boto aqui, que eu termino o livro Humanos, com além de ser um livro muito reflexivo nesses temas citastes agora, eu termino com 2 textos, como se estivesse dando a mão para o leitor ou dando a mão para a humanidade. Eu trabalho com a fé, que é um texto, e a esperança, que é o segundo texto. Os 2 textos finais que fecham o livro é fé, esperança, o outro. Que todo mundo, os leitores aí, se confundem, eu também me confundia muito. E a fé é diferente do que a esperança, muito diferente, totalmente ao contrário. A fé está aqui. A esperança, esperar, esperanto, né? Está na Bíblia também. Buscar algo que não está no seu alcance no momento, mas tu acredita que um dia chegará. A fé não, a fé é a tua força imediata, que mesmo com qualquer adversidade que venha do exterior que eu estou falando da exteriorização, aqui fora, na rua, tu continua tendo aquela força. Exemplo, meu pai faleceu, exemplo, né? Uma doença que ele tinha fé que talvez ia dar certo, e que aquela força interna que, como diz o próprio missionário, né, remove realmente montanhas. Mas daí tem que depender de ti e não de um terceiro. A esperança não, repetindo, a esperança é aquela que tu vai buscar fazer acontecer, mesmo que não aconteça, mas tem que ter esperança. Só para citar um versinho aqui do Poesia Fé, parte 2 aqui do livro. Ter fé é acreditar que algo seja verdade no presente, no agora. É impossível duvidar de algo e ter fé ao mesmo tempo. Sim. Aí no próprio Humanos, complementando, tem um aforismo que eu cito, que o ser humano foi dada a inteligência ao ser humano para duvidar. Está lá na metade do livro. Ao ser humano foi dada a inteligência para duvidar. O que lhe é conveniente, tu está duvidando até não conseguir. O que lhe é conveniente. Esse aqui eu não vou lá porque vou perder. Aí tu fica duvidando até conseguir algo, tu consegue parar de duvidar. É o ser humano, aí tu vai para uma nova batalha, e vai indo. Mas o ser humano foi dada a inteligência nossa para duvidar de tudo. Quanto mais nós estudamos, mais a gente duvida das pessoas. E dos atos que a gente vai fazer, né? E o título desse aforisma, né, sobre duvidar é insegurança. Insegurança total. Insegurança total. Somos inseguros. Eu não estou falando no verbo plural, que sempre tem um telespectador teu, um ouvinte teu, ou o meu também, que não, eu não sou assim. A primeira palavra que a pessoa vai reagir, não, eu não sou assim. Exemplo, a Fabiana lá agora. Não, eu não sou assim, eu tenho fé. Não, mas vamos pegar alguns fatos, é só acontecer o primeiro fato que não tenha insegurança, que já derruba tudo que ela falou. Eu não estou falando em terceira pessoa, tirando palavras da boca dos outros. Estou falando que o Mauro pensa assim. Eu penso assim. Está entendendo? Mauro, você é advogado, 25 anos já de advocacia. Dezembro, 25 anos. Em que momento Mauro Felipe, advogado, parou para pensar, não, vou ser escritor, vou ser poeta? Ou isso já estava lá desde a adolescência, desde a infância? Nunca. Então, eu vou preceder a tua pergunta. Eu não estou ainda colocando na realidade que eu estou aqui em São Paulo perante o Renato, na RIT, falando sobre isso aqui. Não é que está acontecendo uma coisa que eu não pensara
e que é uma realidade em função daquela fé. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever e coloquei em prática exatamente um presente que eu poderia ter dado uma viagem para mim, nos meus 20 anos de advocacia. Eu assim, não, vou lançar um livro que vai ser eternizado, que queira gostar ou não, mas os meus filhos vão ver que o pai deles lançaram um livro. Que é o primeiro livro, você lançou em 2014, 9. E eu dei de presente, na época, para o meu pai, que estava vivo, no lançamento, e logo depois ele veio a falecer, inclusive com a minha irmã. É uma história que eu tenho foto com ele segurando o meu livro. Isso aí, mesmo na ausência dele, aquela foto, eu tenho a presença dele. Isso aí me faz muito bem. A gente já vai voltar depois do intervalo para falar desse fazer poético da poesia com o advogado, poeta também, Mauro Felipe. Você pode nos mandar mensagens pelo WhatsApp, o código é o 11 99 224 7760, com 55 na frente para quem nos acompanha de fora do país. Ou então mensagens pelo Facebook, na página do programa Análise Direta, ou no YouTube, na página do Hit Notícias. A gente volta já. O programa Análise Direta está de volta. Eu converso com o advogado, poeta catarinense Mauro Felipe, autor do livro Humanos, que foi lançado recentemente, autor também de outros 3 livros de poesia. De onde que vem a inspiração para sentar e escrever uma poesia? Ou você nem para escrever a poesia e acaba vindo durante o dia uma ideia e você tem que deixar para anotar depois? A própria vida é uma inspiração. Todos os fatos, todos os atos, todos os movimentos desse momento até aqui são temas de reflexão. Algumas, como falar, se escapam das nossas mãos, do nosso cérebro em questão de segundos, né? Esses momentos. Alguns vêm em horas inesperadas, onde eu tenho tempo para fazer. Não paro, não posso, durante uma concentração no trabalho, alguma coisa, que eu trabalho extremamente profissional, não tem nem como pensar. Mas aqueles momentos de ócio, por isso que eu lancei esse livro, aqueles momentos de ócio, que é aqueles momentos de frações de segundos, onde você vai tomar um copo d'água, alguma coisa, dar uma pensada, alguma coisa. Hoje está de aniversário o Renato, exemplo. Não, mas ontem foi a da Fabiane, ou foi do réu. Estes momentos que fazem buscar, é nesses momentos que vem algum tema. Mas são frações de segundos. Se eu não tiver um papel, uma caneta na mão, ou corro atrás deles, eu já me perco a evolução do tema, frações de segundos. Eu tenho que exteriorizar no momento o tema. E você escreve já com começo, meio e fim, deixa para concluir no outro dia? A maioria absoluta, vamos botar grande percentual aí, 99% aí, sai na íntegra. Todos os textos aqui saíram na íntegra. Não houve um complemento de nenhum. Falando de uma poesia que está em outro livro, que é o Espectros, sobre a morte da sua irmã, você citou no primeiro bloco. Uma tromba d'água passou levando consigo uma preciosidade, uma das mais belas que antes fixada partiu deixando saudade. Como que foi esse momento? Como é que foi sentar e escrever uma poesia? Existe na nossa vida, infelizmente ou felizmente pela natureza, todos aqui envolvidos aqui, o pessoal que está ouvindo, seremos. Isso não é questão de matemática, é questão de destino. Somos passageiros, certo? Só que a passagem, infelizmente, a única coisa que a gente não pode mensurar é a passagem. Quando? Infelizmente. Mesmo em diversas religiões, diversas seitas, a gente não sabe como. E o óbvio nosso é aceitar essa passagem, que é complicado. Para quem está nos ouvindo, mesmo independente de certos credos ou não, ou religiões, sabe que eu estou falando profundamente. Quem está preparado ou não, certo? Está preparado até no momento seguinte que não vier uma notícia desse tipo. E que, infelizmente, todos desabam.
é difícil que não desaba. Estou falando com propriedade por quê? Porque eu passei por isso recentemente e duplamente. Eu tive um e na sequência um foi por causa do outro, o agravamento. E a primeira foi minha irmã, com apenas 40 anos de idade, uma notícia do dia para a noite, não deu uma semana da notícia até o que desestabilizou totalmente meus irmãos, minha mãe, enfim, o pai estava vivo. E nesse momento, um dia que eu estava vivenciando esse luto muito recente, eu já não tinha mais nem vontade de fazer nada, inclusive defrontar-me com o meu escritório. Neste momento, né? Neste momento. Foi aí que eu soube de alguns reflexos dessa atitude dela aí, que ela era, no caso, posso citar, né? Evangélica, e fazia extremamente caridades, talvez mais do que eu, porque eu faço muita caridade mesmo, né? Nossa família é voltada a isso. Mas no caso dela, eu fui saber de alguns momentos que ela passou e o que ela fazia silenciosamente. É aí que está a essência da caridade. É aí que eu prego nos meus livros. Caridade se faz com essência. O essencial da caridade é o silêncio. Quem vai agradecer numa rádio ou uma TV a caridade que recebeu, não é caridade. Aí já é uma espécie de doação. Existe a doação de coração, que lá vem de dentro do Renato, do Mauro. Existe a caridade, que é silenciosa, é aquela que faz bem para o que está recebendo, e aquele que prestou. Aquela que prestou a caridade tem que ser maior que quem está recebendo. Aquele que é chamado assim, me senti, estou tão bem hoje, eu vou dormir bem hoje, que o ato que eu fiz. Enfim, nesse momento da minha irmã, foi nesses momentos que eu não poderia nem falar em ócio, naquele momento que eu estava passando. Estou com um pouco de reflexo ainda hoje, sentindo um pouco ainda, mas estou trabalhando nisso. Eu escrevi esse texto como se fosse uma tempestade. Eu falei, pode ver aí é uma linguagem de português, que não estou falando na minha irmã, mas estou falando de uma tempestade, de uma luz. Interprete a luz como quiser, mas uma luz que depois eu fui saber, aí, como eu lesse naquele termo lá no final, né, Renato? O último, regou de amor à vida, arraigada na complacência divina. Foi cedo, mas decidida, certa de que nova fortaleza será reerguida. Todo o trabalho que ela deixou, eu estou erguendo tijolinho por tijolinho. Isso aí foi um aprendizado. Maturidade. Muita maturidade. Nesse sentido. E aí, em outro livro, no Ócio, uma frase que não existiria o luto se não existissem o amor e a tristeza. Esse é um aforismo do livro O Ócio, né? Não há luto, Renato, se eu não gostar de ti. Mesmo uma amizade ou uma afetividade. Falei com a tua produtora agora que mesmo a gente ficar anos sem se ver, a gente permanece a afetividade. Não, a única coisa que não se altera. E eu prego aqui num livro, eu não sei qual é o livro, eu acho Ócio ou Espectros. Não, é Humanos. A afetividade não tem distância. Para a afetividade não tem distância. Citei ontem, num colega seu, o seguinte exemplo, que aconteceu comigo e acontece talvez com você, né, Renato? Nós temos mais afetividades. Grande parte dos nossos amigos que a gente não vê mais, por exemplo, pessoas que vêm aqui para o Sudeste, São Paulo, aqui, uma capital, uma selva de pedra, a gente tem afetividades com aqueles nossos amigos de infância, tal, que pode morar a 1.000, 2.000 quilômetros, como no nosso caso, eu e tu, mas o dia do aniversário a gente se lembra. Que muitas vezes não acontece com um parente nosso que está morando na porta ao lado, que é só abrir a janela, que não tem afetividade. É uma coisa muito profunda, mas ao mesmo tempo é uma coisa simples de se entender. Afetividade vem no amor. O luto vem de tudo isso. Se eu perder um ente querido,
Se eu saber que tu estás vivo aqui em São Paulo e bem, não é luto, eu estou feliz por ti. A partir do momento que existe essa... Não posso mais falar com o Renato, é o luto. Então, o que acontece? Reflexos do luto. É o amor, a afetividade. Só vai sentir luto quem tiver isso. Quem não tiver, não é luto. Por falar em afetividade, por falar em proximidade, você tem também uma poesia que chama O Portão, no livro Humanos, e que partiu de uma experiência sua, um lugar em que você esteve, e aí o que esse portão significa? Olha, vou mostrar a ilustração do portão. Eu vou, enquanto o pessoal fica vendo a imagem, por favor, né, eu vou tentar explicar o que houve. Com a minha idade que eu tenho, eu acho que todos aqui já visitaram asilos ou aqueles hospitais de recuperação de idosos, enfim. Eu sempre os visito, eu presto caridade também, sem citar o nome das entidades, mas eu presto caridade. E eu sempre os visito em momentos que eu posso. Numa dessas visitas minhas, eu me confrontei com um amigo e, enfim, e os outros demais. Mas só que eu tenho certeza que eu estava falando para eles como Mauro e eles não estavam dando retorno porque eles já estavam afetados pela falta de memória. Só que o que eu fiquei pensando, quando eu sentei no banquinho com ele embaixo de uma árvore, só tinha é tudo cravado de arames, enfim, cercas altas, porque até por causa da segurança dos cuidadores, porque eles fogem, não é fugir, eles não têm discernimento mais, então eles abrem, se o portão estiver aberto, eles saem ao léu, saem como andarilho. Só tinha um portão de entrada lá. Eu entrei por aquele portão e eles também entraram. E todos os visitantes, inclusive parentes que vão lá visitar, todos os que estão lá internados, estão em repouso, né? Tem que sair pelo aquele portão também. O único portão. 3 cadeados. Eu sentei lá e, naquele momento, eu não pensei em escrever, não pensei em fazer nada. Só que quando eu cheguei em casa, tu sai meio emotivo, né? Tu sai uma preparação muito grande quando tu vai nesses lugares de orfanato, asilo, hospitais, que eu frequento muito, e principalmente hospitais de câncer, eu frequento muito. Enfim, um dia desses ósseos, eu ainda estava com aquele negócio na cabeça, eu direcionei tudo que eu estava sentindo e botei o título só de O Portão. Nesse portão, eu só botei lá no meio do texto que aquele barulhinho tipo de engrenagem enferrujada, engripada, ele... Eu me coloquei no lugar da pessoa, mesmo não tendo esse discernimento, e vendo aquele portão diariamente, que era a única saída, fazendo esse barulhinho, que cada barulhinho que fazia, ele acharia, ou achava, que era um parente ou um amor da sua vida, filhos, esposa, etc., que estaria visitando. E ele permaneceu sentado e o portão o dia inteiro e não vinha. Que é justamente dos fatos que aquelas pessoas que deixam seus pais, seus grandes amores, que um dia foram, ainda eu cito no final, os dias foram os seus grandes amores, por que não são mais agora? Só por causa que são velhos? E é um poema que tem... Realista. É realista, Aconteceu. Tem uma história, tem uma imagem, claro, com a ilustração, mas também tem um som, né, que dá para se esse ouvir som lendo, me né? martelou enquanto eu não escrevi esse texto. E é possível, entre aspas, né, ouvir esse som lendo a poesia, né? Ter essa noção que você passa Sim, e nos eu versos. parabenizo, cumprimento a todos que têm possibilidade, porque tem uns que não têm mesmo, e respeito-os, de permanecerem com seus grandes amores da vida até o seu final. Isso é muito gratificante. Aconteceu comigo. Muito gratificante. É o que me faz ter essa fé, essa esperança hoje. Muito gratificante. Isso aí me tirou um peso enorme da minha... Estou bem contigo aqui justamente por causa disso.
E nas suas poesias, nos seus livros, estão as angústias, as aflições, felicidade também, infância, velhice, as memórias. Escrever poesia é uma forma de lembrar? Essa sincronicidade aqui, ó, tem muito aqui. Gratidão. Eu sairei, nem terminou o programa ainda, eu sairei daqui extremamente grato. E a gratidão não esquece com o tempo, não vaporiza, não evapora com o tempo, jamais. Só acontece isso com os ingratos, que daí não são complementados aqui, infelizmente, não. Mas escrevendo alguma coisa que te lembra da infância, reforça aquela memória, reforça aquela cena? Eu trabalho em cima, eu acho que todos nós aqui estamos trabalhando hoje dignamente, inclusive teu câmera, toda a produção, a minha equipe que veio aqui, o Rael, o Orlando. Estamos aqui em função do que nós tivemos essa fortaleza atrás de nós, que é a infância com educação e dando valores aos nossos pais. Respeito, a palavra, respeito. Por isso que estamos aqui trabalhando dignamente, porque se não tiver isso, quebra a corrente. Por falar em infância, não são só os desenhos do Rael que estão ilustrando o livro, né? Claro. Quem são os autores aqui? Hoje a minha menina, minha Anne, grande beijo, meu amor, tem 12 anos de idade. Ela fez isso aqui com, acho que uns 4 aninhos. Não, esse aqui foi o Gabriel, está com 6 anos de idade hoje. Esse aqui foi a Anne quando tinha uns 4 anos de idade também. Eu, sorrateiramente, como sou um pai babão, estou até me emocionando agora, desculpa. Eu sempre guardo em pastinhas. E chegou um momento assim, Rael, eu vou ter que colocar alguma coisa deles para também, além do incentivo à leitura e a escrever, que eles estão vendo o pai deles desde o início, já tem textinho deles aí escritos também, vendo o pai, sem querer. Aí eu descobri, inclusive, os desenhos embaixo de papeizinhos. Eu fui lá, e só mostrei para eles depois de lançados, porque com certeza aquela criança, quem tem filho aí, né, pessoal, não sabe que a chamada vergonhinha, tem vergonha, por causa da idade, né? E aí eu não hesitei e lancei. Quando lancei já era tarde. Inclusive aqui no livro Humano, posso mostrar, Renato? No livro Humanos. O Humanos está aqui. No livro 9, que é o meu primeiro, tem a letrinha dela com 6 aninhos, acho. Ela fez esse poema aí escondido de mim e estava embaixo de um caderninho dela. Foi no dia do aniversário do vovô que ela botou aqui. Aí assim, não, isso aí é para contracapa. Rael, tira todos os nossos desenhos, tudo as ilustrações bonitas de contracapa, isso aqui vai ter que ser premiado com uma contracapa. Eu falei para ele, não hesitei. Tá aqui, no dia do aniversário do vovô, 2006. Né? Você vê, 2000 e daí, e olha só que título, Dia de Harmonia. Posso ler? Por favor, vamos encerrar Gente, o bloco com uma criança escrevendo da contracapa o desenho dela. Dia de harmonia. Dia de harmonia, noite é para cantar. Dia de felicidade, noite é para festejar. O amarelo é uma cor. Só que a rosa é outra. O azul é do céu e o vermelho é do amor. A minha infância... me ajude, por favor, gente. Adoro a minha infância. Estou sem óculos aqui. Adoro a minha infância onde tudo é mais bonito. E ainda sou criança. Sempre mantenho o meu sorriso. Poesia está na família. Simples. Mas olha como atinge, né? Adoro a minha infância porque tudo é mais bonito. Eu prego também nos livros aí, Renato, que saudade que eu tenho da minha infância. Muita saudade. Foi lá onde eu tive minha primeira felicidade. Isso é uma poesia. Tá escrito aí. A gente vai fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco dessa conversa com o advogado e poeta catarinense Mauro Felipe. Até já. O programa Análise Direta está de volta para o último bloco dessa conversa com o advogado e poeta Mauro Felipe, advogado catarinense, que lançou o livro de poesias Humanos, tem outros livros também que a gente está tratando aqui ao longo da entrevista. Na capa, eu queria até destacar
está presente em outras poesias, em outros livros, mas na capa do Humanos tem as pessoas com máscara de gás, tem aquela cena de desolação, de deserto, a terra bem árida. Que imagem é essa que você passa também nas poesias, além da ilustração do Rael Dionísio? A capa é a introdução praticamente do que você vai ver por dentro. Esse é o meu pensamento. Aqui, a desolação aqui é um baita magnata, é o que poderio no ser humano, para o ser humano, sendo obrigado a usar máscaras para poder sobreviver e manter o seu império, né? É o ser humano escrito hoje aí, se a gente não se cuidar e nossos governantes aí não se aterem no momento, né? Vamos ser um humano de capa, assim. Só para citar no livro de poesias Humanos tem, se fala de rios, de caça a animais, está tudo isso presente entre os assuntos que são retratados aqui. E você fala também de corrupção, política e corrupção, um país chamado Lizarbe, normalmente é citado algumas vezes. A pergunta que posso trocar? Desde quando eu lancei esse livro aí, primeiro tem esse termo que eu criei chamado Lizarbe. Tentem descobrir que país é esse. Lizarbe, Lizarbe, L-I-S-A-R-B. É um país fictício que eu criei, mas tudo que eu penso, que eu sinto, que eu vejo, que eu leio, eu direciono todos esses textos a este país, criado, como eu falei, fictício. Matasse a charada, Renato. Matasse a charada aí na corrupção e tudo, porque o Lizarbe, além de ser fictício, torna-se realidade a partir do momento que nós começamos a refletir o poema, refletir o texto. Corrupção. Será que esses corruptos hoje não têm compaixão do que está acontecendo? Será que não tem mães e pais em casa? Será que criou um bloqueio depois da maturidade, depois talvez do mandado ou mandato? Tem um mandado e um mandato eletivo. Ou também em outras esferas também tem corrupção por tudo. Está generalizada, infelizmente, no nosso Lizarbe. Será que não ficam doentes ou não ficaram doentes? Então são tudo interpretações que eu joguei em cima do país chamado Lizarbe. E por que o Mauro Felipe, advogado, que sempre gostou de poesia, é verdade, mas por que escolheu essa forma de expressão? Por que a poesia, não um romance, uma crônica, um único livro, uma única história? Eu, talvez por natureza, desde quando me conheço por gente, eu sou muito imediatista, sou objetivo no que eu falo. O romance me atrai, já li vários, muitos, incontáveis, mas eu gosto de textos curtos em função da minha correria, do dia a dia, do tempo. Então eu não que eu não gosto dos outros, adoro. Quem não leu, por exemplo, o nosso Graciliano Ramos aí, o Manuel de Barros, as crônicas deles. Eu sou cronista também, gosto de crônicas, adoro, mas as curtas, croniquetas, 2 páginas no máximo. Por quê? Porque esse tempo curto, nossa correria de hoje em dia, redes sociais, etc., faz refletir em momentos, até esperando um médico, um dentista, enfim, até o advogado, até o Renato aqui fora. Croniquetas, tu já sai com a introdução, a meiação, né? E o final já naquele momento. O romance tu tem que ter tempo hoje. Quem tem filhos pequenos hoje sabe muito bem o que estou falando aí, né? Fica complicado ler um romance grande, né? Porque, a não ser que tenha um tempo para ler durante um ano. Complicado o tempo nosso. Mas, quem tiver oportunidade, lógico, quem não leu, por exemplo, hoje o Homo Deus, né? Best-seller, Charles Chaplin, os romances dele, tanto a própria biografia. Adoro biografias, adoro. Aí sim, a biografia, necessariamente para mim, tem que ser biografia, vida. Tem gente com 16 anos hoje lançando biografia.
nem viveu ainda, estão lançando biografia. Aí é mercantilismo, na minha opinião. A gente pega um Charles Chaplin aí, pega um... Nossa, tanta gente boa no Brasil, Drummond, né? São minhas inspirações, não deixam de ser também, né? Carlos Drummond de Andrade, próprio Vinícius de Moraes, poesia moderna já. Quem não buscou lá os filósofos da vida? Temos até hoje grandes nomes, Clarice Lispector, Portugal, eu sempre cito em todas as minhas entrevistas, Forbella, Espanca, sempre citei. Poesia moderna, hoje no Brasil tem um espanhol chamado William Ospina, adoro a crítica dele. Crítica não, a forma de ele bota o coração, ele é tipo eu, assim, ele bota o coração na ponta da caneta. Às vezes assim, não, será que eu vou publicar essa assim? Não. Cabe o outro olho. São tantas, Manuel de Barros hoje no Brasil, adoro ele, Graciliano Ramos, Gregório de Matos, Olavo Bilac, Fernando Jorge, baita biógrafo que ele brasileiro. faz uma Fernando Jorge é isso mesmo. De um dos livros, né? Fernando Jorge é o meu prefaciador do ócio. Estive com ele é de São Paulo. O Fernando Jorge, só para ele, não estou fazendo um marketing aqui para ele, eu simplesmente é porque ele é de mérito, quem gosta de literatura. Simplesmente ele está lançando agora, e indico para todo mundo que mora fora do Brasil também, a biografia do Santos Dumont, pai da aviação, nosso conterrâneo brasileiro, né? É o Fernando Jorge que é o autor. O livro mais completo do Santos Dumont que eu já li até hoje. Enfim, prefaciador. E além dos poetas e escritores, romance em geral, você citou Charlie Chaplin, um diretor-ator, né? Mas você também tem bastante influência de músicos, de cantores. Aqui no Humanos tem um poema que você escreveu logo depois da morte do Belchior. Belchior, hoje e sempre, tipo Elis Regina, será hoje e sempre o artista brasileiro, MPB. Ele cantava o coração. Pernambucano, enfim, não gosto de cearense, mas porém as letras dele todas, sem exceção, transmitem o que o povão brasileiro, a raiz, sente e canta, né? Assim que ele morreu, eu me levei um choque, porque toda a minha pré-adolescência, adolescência, quem escutou Belchior, né? A gente era mais acostumado com, não existia FM ainda, existia ondas curtas e ondas médias no Brasil. Então existia Belchior, a gente teve aquela fase da Elis Regina, depois teve 14 bis, até hoje, graças a Deus, estão na estrada, meus amigos pessoais. Vinícius de Moraes, já foi, né? Milton Nascimento, Beto Guedes, essa linha que é a minha particularmente. E tem, quem não escutou no exterior, Led Zeppelin, Yes, Pink Floyd, é a minha praia, essa aí, eu notasse, né? Eu falo Genesis, Rush, o Uriah Heep, De todo lugar tem ali uma poesia, uma inspiração para um poema, para um verso, para uma poesia. sim, Para traduzir um drama da humanidade, um momento. mesmo sendo feliz, ter traduzido, mas não o Mauro falando. Quem lê o livro não vai pensar o Mauro que está falando. Eu estou falando de uma maneira geral para caber na cabeça de todos que estão lendo. Uma forma genérica de expor um sentimento, não necessariamente sendo só do Mauro. Eu tenho certeza, muitos já me passaram e já leram um livro que se identificaram. Pô, aquilo lá foi feito para mim, hein? Muito obrigado. Esse é o meu objetivo. E aqui as poesias não têm necessariamente uma ordem, né? Não tem ordem. Um encadeamento, mas também podem ser lidas aleatoriamente. E lidas novamente, relidas. Olha aqui, ó, outro desenho da minha filha. Que é no livro 9, que é o publicado em 2004. Não deixa de ser um aforismo, mas harmonizou com o desenho dela, que ela estava começando a desenhar, né, na vida dela. Você mesmo tinha selecionado um aforismo, uma frase para a gente trazer aqui, que está no livro Espectros, que é: não quero morrer pensando no que sonharia em fazer, tentarei fazer o que sonhei, mesmo que as tentativas sejam inexitosas, não conseguirei viver sem antes ter sonhado. Sonho, combustível de tudo. Como eu te falei, fé, combustível de tudo.
Se eu não sonhar, não tiver essa pretensão de ser alguém um dia ou fazer alguma coisa para mim, para o bem, para minha família, para os meus amigos, tipo hoje aqui, ó, não valeria ter sonhado. Nada. É o combustível de tudo. As suas poesias, a maioria delas, as que eu pude ver, elas têm rima, mas não necessariamente a métrica, que é aquela contagem rigorosa de A rigorosa sílabas, né? não trabalho. Desculpem os mais que não dispensam a métrica, né? Mas peço desculpas já, quem sou eu, né? Para tentar confrontar com a metricidade, né? Metrificação. Porém, eu gosto da poesia moderna, que transmite alguma coisa para ti sem necessariamente estar matematicamente correta. Eu gosto do corpo dela. A música, eu trabalho em cima da musicalidade. Quanto à rima, a maioria são rimadas, mas não necessariamente aquela rima forçada. Detesto. Amor com dor, com pavor, não me encaixa. Eu vou no balanço da musicalidade. Para quem quer ter acesso, quer conhecer o seu trabalho, os seus livros, onde que é possível os leitores do Brasil inteiro encontrarem Humanos, Espectros, Ócio e 9, os livros de Mauro Felipe? Tudo que eu falei aqui hoje, que eu ajo na mesma forma em fotografias, Mauro Felipe. Quem estiver ouvindo aí, pessoal, é com dois P's e no final, Mauro Felipe. E vai aparecer essa logo aqui, né? Pode ver que todos têm. É o Poesias. Pode ver que todos têm essas login aqui, o Mauro e o Felipe embaixo. 2 P's e se puder mostrar. E aí na internet, nas livrarias. Facebook, Mauro Felipe, vai encontrar essa logo já, Mauro Felipe. Instagram, Mauro Felipe. YouTube, Mauro Felipe. Inclusive todos esses vídeos lá, entrevistas de grandes artistas sendo entrevistados também por mim, pregando sobre a cultura. Livrarias, todo o Brasil. Temos a Amazon, grande rede, Saraiva, com tudo online, aí qualquer parte do mundo pode ser acessado. Livraria Cultura, Martins Fontes, enfim. Pega todo o Brasil aí, tem na minha cidade local também, Bemiquer, tem também Criciúma, que não é online, é física, que é a Livraria Fátima, rede catarinense, comprada agora pelo Grupo de Livrarias Curitiba. Mas eu estou vendo uma movimentação do exterior, aí é Amazon, Saraiva, Cultura, Brasil inteiro. E agora o mundo inteiro pela Amazônia. Muito obrigado pela entrevista. Já fica um convite para os próximos livros, que eu sei que tem mais livros de poesia aí na fila, já tem poesias guardadas. Vamos deixar o tempo acontecer, que vai sair o ano que vem sai uma antologia, já com a agência e a grande editora, a gente não vai divulgar por enquanto, né? Agradecer também a LC, a minha agência, agradecer todo o meu povo de Uruçanga, que está ouvindo agora, os uruçanguenses pelo mundo, e o mundo através do Renato aqui também, né? Agradecer a todos os brasileiros aí distribuídos pelo mundo aí, é muito honra estar aqui em São Paulo dirigindo a palavra para eles aqui. Muito obrigado, foi uma honra receber você também. Um abraço também especial a todos os catarinenses que estão nos assistindo. Muito obrigado pela companhia. Lembrando que você pode rever esse e outros programas na página Hit Notícias do YouTube. Lá estão os vídeos do Análise Direta. Até o próximo programa. Tchau.